Bem, irmãos, nós vamos passar para o nosso estudo dessa manhã e hoje na abertura da escola dominical nós não lemos nenhum texto ou fizemos alguma breve meditação, justamente porque hoje nós vamos precisar um pouquinho mais de tempo, porque se os irmãos lembram, na semana passada nós não encerramos o estudo sobre o livro de Josué, ficou faltando aí uma última parte, então nós encerraremos o livro de Josué e faremos o estudo sobre o livro de Juízes. E, como eu falei na semana passada, não haverá prejuízo, porque como nós estamos também meditando sobre Juízes, fazendo a exposição de todo o livro de Juízes nos domingos à noite, então nós já temos visto bastante coisa sobre esse livro. Então gostaria de brevemente fazer uma recapitulação aqui para os irmãos. Nós vimos uma pequena introdução na semana passada sobre os livros históricos, que vão de Josué até Ester, e esse é o período cronológico até o final da voz profética no Antigo Testamento. Os profetas depois eles se encaixam nesse período. Terminando Ester, termina o tempo histórico do Antigo Testamento. Os profetas não vão dar continuidade ao tempo, eles vão trabalhar, eles vão atuar dentro desse período de Josué a Ester. E Josué, então, é o primeiro livro dessa parte histórica. Josué aponta para o próprio Josué, o livro de Josué aponta para Josué como o sucessor de Moisés na liderança do povo, e a mensagem central do livro é a conquista da terra. Durante muito tempo Deus prometeu a terra, mas em Josué a terra agora é conquistada e dividida. Eles entram na terra, eles repartem a terra e eles começam então a dominar aqueles povos ali e exterminar aqueles povos para tomar posse da terra. Então nós vimos o título, que é referente a Josué, ainda que ele não seja o autor. Muito provavelmente Josué não é o autor, mas um editor posterior compilou as histórias que estavam registradas na história de Israel. Os destinatários foram o povo que estava adentrando ali a terra, e as circunstâncias do livro vão pegar desde a travessia do Jordão até os últimos dias de Josué e dos anciãos como líderes do povo. Nós vimos também a estrutura do livro. O livro é basicamente dividido em 3 partes, que fala da conquista da terra, da distribuição da terra e a permanência na terra por meio da obediência. Então nós vemos o final do livro de Josué, que chama o povo à obediência para que eles permaneçam naquela terra que Deus deu. Então nós vimos ali que tem um pequeno prólogo histórico na abertura, capítulo 2 a 5, a entrada na terra, capítulo 5 a 12, a conquista da terra, e capítulo 13 a 21, alocando o povo na terra. E um pequeno epílogo, capítulo 22 ao capítulo 24, falando justamente da vulnerabilidade do povo, caso eles desobedecessem a Deus. Então nós vamos chegar aqui à mensagem do livro, que é onde nós paramos na semana passada. O livro de Josué, irmãos, tem uma mensagem central, como eu já falei, que é conquista e posse da terra. E algo que eu falei na semana passada e que é importante para a gente entender todo o livro de Josué, é que essa questão de tomar posse da terra não era uma questão secundária. Teologicamente falando, era uma questão principal na aliança de Deus com Israel. Porque desde que Deus chamou Abraão e fez aliança com Abraão, Deus está prometendo a terra. Deus prometeu várias coisas que já havia concedido. Deus prometeu a Abraão um povo numeroso, e deu. Deus prometeu a Abraão que esse povo passaria 400 anos no Egito, sendo escravos, e ele cumpriu. Mas Deus prometeu que os tiraria de lá, e Deus o cumpriu. Deus prometeu também que derrotaria os inimigos do povo de Israel, e Deus cumpriu, mas ainda faltava a terra que mana leite e mel, aquela terra que tanto Abraão, quanto Isaac, quanto Jacó peregrinaram e que receberam como promessa de Deus, de que um dia o povo estaria naquela terra. Então, quando nós pensamos na conquista da terra, é algo assim, como é que eu posso dizer? É fechar com chave de ouro as promessas de Deus. É a conclusão das promessas. É muito simples para nós entender isso se nós pensarmos na nossa vida cristã.
Jesus já salvou aqueles que nele creem, o Senhor nos santifica no passar da nossa vida, o Senhor nos protege dos nossos inimigos. Aliás, a morte, o pecado e Satanás, eles estão derrotados por meio de Cristo Jesus. Nós já desfrutamos da vida eterna, da comunhão dos santos, do conhecimento de Deus, mas ainda falta alguma coisa, não falta? Falta Jesus voltar, e falta o novo céu e nova terra serem trazidos. Então, o livro de Josué é como se fosse a concretização final daquelas promessas. E essa é a mensagem do livro. Deus cumpriu as suas promessas. Deus prometeu que levaria para a terra, e Deus levou. E Deus prometeu que destruiria os inimigos, e destruiu. E Deus prometeu que seria com o povo naquela terra próspera, e ele foi. Então, a mensagem central do livro de Josué é a fidelidade de Deus cumprindo as suas promessas. E esse livro, quando ele é escrito, qual que é a intenção dele? Porque se essa é a mensagem, como eu já tenho falado para os irmãos, não é meramente histórica. O livro de Josué não tem o propósito simplesmente de contar o que aconteceu, mas o autor do livro, ele tem uma intenção também teológica. Ele quer ensinar algo sobre Deus e ele quer produzir alguma coisa nos seus leitores originais, que foi o povo de Israel. E o Espírito Santo, inspirando o autor de Josué, também quer produzir algo em nós, que somos os destinatários atemporais do livro de Josué. Então, o foco é que esse livro, ele gerasse no povo de Deus esperança. Se os irmãos lembrarem, do que nós falamos na semana passada, esse livro ele foi escrito, muito provavelmente não foi para um povo que estava em paz. Esse livro foi escrito para um povo que, por ter desobedecido a Deus, estava experimentando os castigos da desobediência. Então, esse livro, o objetivo é chamar o povo à esperança, a confiar em Deus, ao mesmo tempo que chama a obedecer a Deus e desfrutar das bênçãos da obediência. Então, além desse foco histórico, há o foco teológico também. Fidelidade a Deus e bênçãos a partir da obediência ao Senhor. E, meus irmãos, se esse livro, como eu disse, ele não tem um objetivo somente para os leitores da época, mas ele tem também um objetivo para nós, o objetivo dele para nós não pode ser aplicado diretamente. Eu já falei isso aqui outras vezes sobre os livros do Antigo Testamento. Eu não posso pegar um livro do Antigo Testamento e aplicá-lo diretamente a mim. Essa aplicação ela tem que necessariamente passar por Cristo e depois chegar até nós por meio do Evangelho. Porque senão nós vamos fazer certas aplicações do livro que não convém mais. Nós vamos ver bênçãos e nós vamos achar que as bênçãos são aplicadas diretamente a nós. Nós vamos ver maldições da desobediência e podemos achar que elas são também aplicadas diretamente a nós, mas não são. A forma como a Bíblia ela conduz a Cristo para que de lá saia para nós a aplicação. Então, como que nós encontramos o Evangelho no livro de Josué, ou como nós lemos o livro de Josué de maneira evangélica ou cristocêntrica, encontrando essas coisas? Bem, irmãos, primeiro, nós temos que entender que os personagens do livro de Josué, eles apontam para Cristo, de alguma maneira. Então, Josué, se nós lembrarmos aqui, ele é um dos poucos personagens bíblicos que só se fala coisa boa dele. Não há um pecado de Josué assim grave, demonstrado. Não há uma consequência ruim para o povo de Israel por alguma falha de caráter de Josué. Não que ele não tivesse, não que ele não fosse pecador. Mas a Bíblia não destaca isso. A Bíblia destaca que Josué foi um homem íntegro e temente a Deus. Além disso, o próprio nome de Josué aponta para a obra de Deus. O nome de Josué significa o Senhor é a salvação. Então, ele aponta para, enquanto líder, ser alguém usado por Deus para levar o povo de Israel até a conquista de Canaã. Então, quando nós lemos o livro de Josué, nós temos que entender que ele está ensinando o personagem, aquilo que é narrado sobre ele está ensinando sobre algo que Jesus fez. Mas Jesus fez de forma melhor. Os irmãos
lembram aí de alguma limitação, alguma fraqueza de Josué? Veja bem, eu disse que nada de negativo é falado sobre o caráter dele. Mas existe uma questão negativa, não no sentido moral, que fala de Josué no livro dele, e que foi ruim para o povo de Israel. Os irmãos lembram? Não, aí no caso foi Acã, né? O pecado foi de Acã, mas Josué, enquanto líder, ele tinha uma fraqueza que no final das contas foi muito ruim para Israel e levou Israel ao pecado. Qual foi? Eu estou perguntando isso para mostrar como que Jesus não tem essa fraqueza. Aquela aliança com os gibeonitas, né? Sim, de certa forma ele foi enganado, mas também não permaneceu na palavra do Senhor. Mas não é bem isso. O final do livro de Josué mostra uma fraqueza dele. Ele morreu. Ele morreu. Isso é uma fraqueza existencial. Não. O Salvador da senhora está morto? Então, é isso que eu estou pensando, é isso que eu estou falando. Por isso que eu falei que não é uma fraqueza moral. Os irmãos lembram que a Bíblia mostra que enquanto Josué ficou vivo, o povo ficou fiel a Deus? Só que Josué morreu. Esse era o problema. Vamos pensar que Josué vivesse 1000 anos. O povo ia ficar 1000 anos sendo conduzido por ele, fiel a Deus. Mas o texto apresenta Josué como esse líder que morre. Ele é limitado. Então Israel precisa de um líder que não morre. Então, nesse ponto, nós lemos o livro de Josué sempre em mente que Jesus é um líder que não tem essa fraqueza. Ele é eterno. Por isso que nós, estando unidos a Cristo, estamos unidos a Deus de maneira permanente, porque Ele não morre, Ele não tem essa fraqueza. Ele morreu, mas Ele venceu a morte. Então, nós lemos o livro de Josué de maneira cristã, olhando para Josué como um bom líder, mas que pereceu, apontando para aquele que também seria um bom líder, mas diferente dele, não pereceria. Então nós olhamos para esse líder apontando para o Messias. Até porque, meus irmãos, o que significa o nome Jesus? O Senhor é a salvação. O significado do nome é o mesmo significado do nome Josué. E isso não significa que Josué estava apontando para Jesus diretamente. Isso significa que os dois, Josué e Jesus, estavam apontando para Deus como o autor da salvação, e não para si mesmo. Sim, a escrita também no hebraico é a mesma. Joshua e Yeshua, é a mesma, é porque no hebraico não tem o J, né? Então, o nome é o mesmo, a grafia é a mesma, o significado é o mesmo, mas não que Josué está apontando para o Messias. Ele está apontando para Deus, o que Jesus faz também, aponta para Deus, porque a obra de Cristo não foi para a glória própria, em primeiro lugar, foi para a glória de Deus, para mostrar a Deus como aquele que envia o seu Filho para salvar. Então, nesse sentido, Josué tem essa ligação com Cristo. Muito pouco. Fala de quem ele é filho e a sua descendência, mas... Não, eles eram de tribos diferentes. Ele é da tribo de Caleb, ou ele que é de Judá, hein? Um é de Judá e um é de Benjamim, né? Mas eles são de tribos diferentes de Moisés. É o clã normal. Sim, mas por quê? Porque Josué, toda tribo tinha o seu líder, vamos dizer assim. E Josué era o líder da sua tribo, assim como Caleb era da sua, entende? Então, quando naquela primeira ida para ver a terra de Canaã, volta Josué e Caleb, apenas os dois confiando em Deus,
eles se tornam próximos, por quê? Porque eles seriam os únicos dois daqueles 12 que entrariam na terra. Então o Senhor comissiona Josué para ficar próximo de Moisés, para que posteriormente ele ocupe o lugar de Moisés, na liderança do povo. Entende? Então, irmãos, agora, o povo de Israel também nos ensina de maneira cristã a partir do livro de Josué. Porque aquilo que Israel experimentou de bom sob a liderança de Josué é o que a igreja experimenta de bom sob a liderança de Cristo. E aquilo que Israel experimentou de ruim, de maldição, sob a liderança de Josué por causa do seu pecado, não é o que a igreja experimenta de ruim por causa do seu pecado. Então aqui nós temos uma diferença. Quando nós lemos as maldições jogadas sobre o povo por causa da sua desobediência, nós temos que ler, por isso que eu falo que a gente não pode fazer uma aplicação direta a nós. Porque toda bênção da obediência e toda maldição da desobediência caíram sobre Cristo, para que aqueles que estão unidos a Ele pela fé não experimentem a maldição do pecado. Nós temos que diferenciar duas coisas: consequência do pecado ou disciplina por causa do pecado, de maldição. Maldição, meus irmãos, o crente não experimenta. Então esse negócio de maldição hereditária, esse negócio de maldição de não sei o que, de palavra de maldição que o pessoal fala por aí, isso não existe. Isso não existe, para crente não existe. Em Cristo nós experimentamos as bênçãos da obediência dele. E nós somos livres da maldição da nossa desobediência por causa dele. Então o que Cristo faz é funcionar como o povo de Israel. O povo de Israel aponta primeiramente para Cristo, para que a partir dele, aqueles que estão unidos a ele pela fé, não desfrutem mais das maldições, não experimentem mais as maldições pelo pecado. Sim? Exatamente. Nenhuma condenação há. Diga, Silas. Não. Doença hereditária é doença hereditária. É consequência do pecado. Consequência do pecado, veja bem, não estou falando que é consequência de um pecado objetivo. É consequência do pecado no mundo que gera doença. Entendeu? Eu trabalhei com... Tive um amigo, né, que nós trabalhamos junto, ele era cristão também. Mas ele vinha de uma igreja que ensinava que tinha maldição hereditária. Alguém não sabe o que é maldição hereditária aqui? Só para saber se eu explico ou se eu vou direto. Tá. Maldição hereditária é o seguinte. Usar o exemplo aqui do Filemon. O Filemon cai ali na rua e quebra as duas pernas. Aí alguém fala assim, sabe por que isso aconteceu? Porque ou o pai, ou o avô, ou o bisavô do Filemon pecou contra Deus em alguma coisa nisso, e a maldição continua passando de família até chegar no Filemon e ele tem que quebrar essa maldição. Essa maldição hereditária. O meu filho vai experimentar consequências e castigos de um pecado meu. Mas isso não é bíblico. Isso vem da cabeça do povo. Isso não é bíblico. Aliás, a Bíblia diz que cada um vai sofrer pelo seu próprio pecado. Então, antes de passar a palavra para Israel, que eu já sei o que ele vai perguntar, é o seguinte: não existe maldição hereditária. Voltando aqui. Então, eu trabalhei com um rapaz que ele, na igreja dele, ensinava que existe maldição hereditária. Aí eu citei para ele o meu exemplo. Eu, o meu pai e o meu avô, nós tivemos, nós três, um problema de hérnia no mesmo lugar do corpo. Aí eu perguntei para ele, isso é maldição hereditária? Ele falou assim, e você tem que quebrar essa maldição, porque senão seu filho vai ter também. Então, isso é uma coisa genética. É uma coisa genética, entendeu? É a mesma coisa se um pai é feio, o menino nasce feio também, fala que é maldição hereditária. Não é genética, infelizmente. Então, as pessoas confundem. Uma coisa é genética, doença. Outra coisa é essa doença ser consequência de um pecado específico. E isso é o que o pessoal chama de maldição hereditária. Isso não existe. Isso não existe. Agora, antes da pergunta, o que existe? Vamos lembrar do que o mandamento diz, se eu não me engano, o terceiro mandamento. Não, segundo mandamento.
Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança do que há em cima do céu, debaixo da terra, nem debaixo da terra. Porque eu sou Deus zeloso, eu visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam. Então, não é isso que você ia perguntar? Sabia. Então, isso é maldição hereditária? Não. O que o texto está ensinando, o que o mandamento ensina, é que quando o pai se coloca no caminho de desobedecer à lei de Deus e de se afastar da lei de Deus, naturalmente o filho se afastará. O que o texto está ensinando é que quando o pai rompe a aliança com Deus, Deus não mantém a aliança com a geração seguinte, porque isso é uma consequência do pai, dele ter se afastado. Então, o texto não está dizendo que se o pai pecar em alguma coisa específica, mas permanecer fiel a Deus, o filho lá na frente vai pagar. Não é isso. O texto está ensinando que se o pai deliberadamente abandona a lei de Deus, naturalmente o seu filho também pagará, e o seu filho também pagará, e o filho do filho também pagará. Porém, irmãos, mas ainda assim a graça de Deus é manifesta nesse sentido. Porque Deus diz que ele visita com a iniquidade até a terceira e quarta geração. Mas a misericórdia alcança 1000 gerações. Então ainda assim Deus se manifesta de forma graciosa. Diga. Sim. Irmão, só lembrando que nós estamos em Josué ainda, tá? Nós temos que passar por Juízes hoje. Fala, seu Ted. Exatamente. A alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel. Sim. Não, isso é muito comum, Aparecida. Isso é muito comum. Então, mas aí, olha só como que funciona. Então o fulano tinha um problema do vício e o filho também tem, isso é maldição hereditária. No momento em que a gente classifica como maldição hereditária, a gente tira a responsabilidade do pai. Porque agora a responsabilidade não é do exemplo e do ensino, mas de uma questão espiritual. Isso é retirar a responsabilidade. Não é que houve algo espiritual que caiu sobre o filho. O filho tão somente aprendeu o exemplo. O filho tão somente aprendeu que aquilo é um comportamento aceitável para um homem. Entende? É nesse sentido que Deus fala de visitar a iniquidade dos pais nos filhos. Ela é encontrada tanto no pai quanto no filho. Tem um livro que nós estudamos aqui em 2020, se eu não me engano, que chama Brecha em Nossa Santidade, e o autor diz algo assim que é fenomenal. Ele muito simples, ele diz assim: a pessoa que abandona o convívio da igreja dá um tiro no próprio pé, um tiro no joelho do filho e um tiro no coração do neto. O que ele quer dizer com isso? A pessoa que abandona a comunhão, ele pode sofrer menos consequências por ainda conhecer algo da palavra, mas o filho vai conhecer menos ainda e o neto não vai conhecer nada e vai andar longe do Senhor. É aquilo que nós vemos em Israel. Josué andou diante do Senhor, a geração seguinte ouviu falar, a geração seguinte nem ouviu falar. E aí nós vemos o que aconteceu em Juízes, né? Diga, Lelé. Com o quê? Sim, sim. Sim. Não, a misericórdia, ela é clara. Sabe por quê, Leleco? Porque todos nós aqui, veja bem, nós não somos um país que historicamente é protestante. Nós somos de um país que historicamente seguiu outra religião. Mas o Senhor teve misericórdia de nós, nos apresentou o Evangelho. Então, quando eu falei desse exemplo de terceira e quarta geração e 1000 gerações, o texto mostra que
o pecado tem as suas consequências nas gerações seguintes, mas a misericórdia de Deus ela é muito maior. Entende? Então, quando fala assim de visitar a iniquidade, não é um negócio assim que Deus leva a ferro e fogo. Não, se o fulano foi isso, não adianta, as gerações futuras não vão conhecer o Evangelho. Não é isso. Ele está ensinando que o pecado tem as suas consequências. Então, não significa que quem anda longe do Evangelho nunca vai conhecer, de maneira alguma. Mas a primeira coisa que você falou é certa também. Significa que os pais que criam os filhos no Evangelho, eles têm sim um privilégio. Eles têm sim um benefício. Não no sentido de serem melhores. Mas veja bem, Leleco, a gente não conhece o Evangelho e a gente não é convertido pelo Senhor por meio de ouvir o Evangelho? Se o filho ouve o Evangelho todo dia pelos pais e na igreja aos finais de semana durante toda a vida, é óbvio que ele tem um benefício. É óbvio que ele tem um privilégio. É como se nós fôssemos ao médico todo dia para ver se está tudo bem. Nós vamos sempre ter o benefício de descobrir uma doença no início. Entende? Então, o filho do cristão, por isso que nós temos que zelar pela educação dos nossos filhos, educação cristã, porque há esse benefício. E o benefício é maior ainda. A criança foi criada na igreja, tal, aprendeu a Bíblia, aprendeu a temer a Deus, aprendeu os mandamentos, aprendeu tudo, mas ele vem ter aquela experiência mesmo de novo nascimento, de experimentar o novo nascimento lá com 18 anos, vamos supor. Ele já aprendeu muito. Ele não vai começar a aprender do zero. Ele vai simplesmente entender que tudo aquilo que foi bagagem, que ele já conheceu, agora faz sentido. Ele não vai partir do zero. É diferente de alguém que cresce alheio à palavra de Deus, alheio à lei de Deus, com dezenas e centenas de hábitos pecaminosos. Quando ele nasce de novo, ele está salvo, assim como o outro. Nisso não há desvantagem. Mas ele vai começar a aprender do zero, ele vai começar a lutar contra os hábitos pecaminosos, ele vai começar a ter uma vida assim do início. Então, há um benefício daqueles que são criados no Evangelho, entende? Sim, sim. Exatamente, exatamente. O filho não é alheio às suas responsabilidades, mas o filho que não aprendeu o evangelho do pai que conhecia, o pai tem responsabilidade naquilo. Entendeu? É por isso, irmãos, por isso que é tão sério, é muito sério. Quando alguém vai batizar o filho aqui na igreja, eu sempre converso antes e falo. É muito sério nós chegarmos aqui na frente da igreja, diante do próprio filho, diante de Deus, e prometer: eu vou trazer meu filho à igreja, eu vou ler a Bíblia com meu filho, eu vou orar com meu filho, eu vou servir de exemplo para o meu filho. Meus irmãos, isso é seríssimo, sabe por quê? Porque quando a gente promete isso para Deus, não pensemos nós que Deus leva na brincadeira. Deus, ele leva a sério. Está prometendo? Ok, então há aqui um pacto feito, há aqui uma aliança. Olha o risco de nós não cumprirmos aquilo que nós prometemos. É claro que nós não vamos cumprir de maneira perfeita e descansamos na graça do Senhor. Mas é muito sério a gente prometer aquilo que nós não estamos dispostos a cumprir. Então, se o filho que não ouviu do Evangelho em casa, que não viu nos pais crentes o exemplo do Evangelho, os pais, e se ele se desviar do Evangelho, os pais têm sim a sua responsabilidade nisso, porque não o ensinaram. Diga, Anderson, depois, Carlos. Você estava só... tá, achei que você estava levantando dele. Diga, Carlos. Ok. Isso. Exatamente. Uma acusação que a igreja presbiteriana recebe de outras denominações por nós batizarmos as crianças é que eles falam assim: mas batismo não salva. Mas não salva aqui nem nas outras igrejas. Batismo nunca salva. O batismo é colocar a criança numa aliança para que desde nova ela aprenda que ela é povo de Deus. Eu pergunto aos irmãos: a circuncisão salvava? Não.
o menino tinha lá o prepúcio cortado com 8 dias, isso não significava que ele estava no céu, não. Mas significava que o pai assumia para si a responsabilidade de ensinar o menino quem era Deus, o que Deus havia feito, as promessas que Deus fez. É isso que para quê? Para que a criança crescesse entendendo que ela não era pagã, que ela não era de um povo qualquer, mas ela pertencia ao povo de Deus. Então assim também é a nossa igreja. Aliás, eu tive um professor na faculdade que a igreja dele não batizava criança, mas ele falava assim, olha, o meu desejo é que a minha igreja batizasse. Porque por causa disso, a criança já cresce se sentindo parte do povo de Deus, ela já cresce conhecendo a Bíblia, ela já cresce conhecendo as realidades espirituais, de servir a Deus, da vontade de Deus, da graça em Jesus, e ela ouve rotineiramente o Evangelho. E o Espírito Santo vai usar isso para quebrantar o coração da criança e trazer a ela nova vida. Pode falar. Sim. Sim. Uhum. Isso. É, maldição, né? Alguém lá atrás pecou, né? Aham. 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 Sim. Aham. Sim. 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 Tá, entendo. Entendi. Sim. Mas aí que tá. É só a gente diferenciar duas coisas. O ensino e os frutos. O pai ele tem obrigação de ensinar. Ele não tem obrigação dos resultados do ensino, porque isso não está no controle dele. Entende? Os resultados são fruto do pecado de quem aprende. E isso em qualquer idade. Vamos supor que eu ensinei o meu menino, lá em casa, por exemplo, tem uma varandinha lá que é perigosa se subir e cair lá embaixo. Então já ensinei, falando, não sobe, já ensinei, já corrigi, tal. O meu ensino é a minha responsabilidade. Agora, se ainda assim, por pecado, um deles resolver subir lá e cair, é culpa dele, da desobediência dele. O fruto foi dele. Então, a obrigação dos pais é no ensino e não nos frutos do ensino. Isso já entra a questão pessoal. O que eu falo da responsabilidade é no caso da ausência do ensino, ou no caso de um ensino que é errado. Vamos tirar, só para ficar melhor exemplificado, vamos pegar a figura do pregador da palavra. Eu não tenho responsabilidade com os resultados da pregação. Eu não tenho controle. Eu tenho responsabilidade de pregar a palavra de maneira fiel. Porém, se deliberadamente eu ensinar o que não é verdadeiro, eu tenho responsabilidade com os frutos, porque eu estou levando pessoas para longe da verdade. Assim também o pai. Se eu falo com o meu filho assim, deixa eu te falar, nós somos crentes lá na igreja, domingo nós vamos lá na igreja, lá a gente comporta bem e tal, mas deixa eu te falar, durante a semana, você vive do jeito que você quiser, Deus não está muito aí para isso, você faz o que você quiser e tal. Se eu ensinar isso, aí eu tenho responsabilidade com os frutos, porque eu estou ensinando o pecado. Aí eu tenho responsabilidade nisso.
Eu estou dando vazão ao coração pecaminoso do meu filho. Agora, se eu ensino o correto, os resultados não cabem a mim. A minha responsabilidade como pai é o ensino. O resultado, o que os filhos vão fazer com o ensino, aí é por conta deles. E isso nos dá paz, Cadu. Porque assim, gente, quem me dera eu pudesse transformar o coração dos meus filhos. Quem me dera. Mas isso não está no meu controle. Então, isso nos dá paz de saber que aquilo que Deus exige de mim eu consigo fazer. E o resto é a ação do Espírito Santo, né? Exatamente. Isso, exatamente. Isso, exatamente. O ensino permanece. Quem tinha levantado? Exatamente. Diga. Não vão deixar de quê? Ah, ser filhos. Aham, entendi. Isso. Aham. Sim. 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 Uhum. Aham. Isso. Exatamente. A gente permanece nesse trabalho a vida inteira. Eu só queria, irmãos, é porque eu já ouvi uns 3 irmãos usando esse termo, a gente só tem que ter um pouco de cuidado com ele, que é o termo idade da razão. Ah, quando chegar na idade da razão. Olha só, biblicamente falando, e diante de Deus, não existe idade da razão. O Daniel, que tem nem 2 anos de idade, quando ele peca, ele é responsável pelo seu pecado. Não é porque ele é uma criança de 1 ano e meio que Deus vê o seu pecado de maneira mais amena. Quando ele faz uma pirraça, quando ele desobedece, quem aqui criou o filho sabe que um menino de 2 anos sabe que está fazendo errado. Então ele é responsável diante de Deus. A gente só tem que tomar o cuidado para a gente não achar que em determinada idade a criança não tem culpa do seu pecado. A idade da razão, não existe isso. A criança, desde o ventre, ela é pecadora, os seus atos são pecaminosos e os seus atos são conscientes. Mais uma vez lembrando, uma criancinha de 8 meses, ela faz pirraça, ela sabe que ela está fazendo, ela não sabe da mesma forma que nós estamos pensando, mas ela articula para que por meio da pirraça ela seja atendida. Então ela entende, tá? Então só tomar esse cuidado da idade da razão, porque às vezes tem pai que vai achar que o menino de 24 anos dele ainda não tem razão suficiente para tomar as decisões, né? Mas não é assim. Diante de Deus nós somos responsáveis em qualquer época. Hã? Sim. Aham. Sim. Sim. Uhum. Sim. Sim. Mas é nesse ponto que eu quero chegar mesmo. Porque nós não podemos vincular salvação com a idade da razão. Aceitar Jesus. Não dá para vincular. Por quê? Porque a salvação ela é uma comunicação do Espírito Santo conosco. O Espírito Santo não conhece limitação. Se o Espírito Santo quiser comunicar salvação com uma criança no ventre, ele faz. Os irmãos lembram de João Batista, que ficou cheio do Espírito Santo ainda no ventre? Então, eu tenho limitação de explicar o Evangelho para uma criança de 1 mês. Ela não vai entender o que eu estou falando. Mas o Espírito Santo não conhece essa limitação. Se ele quiser comunicar, por quê? Porque a comunicação de salvação ela é espiritual. Ela é de espírito para espírito. Então, o Espírito Santo tem esse poder, claro, de maneira extraordinária e não de maneira ordinária pela pregação. Então, por isso que mesmo a questão da conversão, nós não podemos vincular a conversão com a idade da razão, que a gente chama de idade da razão.
ordinariamente, a salvação se dá quando há compreensão do Evangelho. Mas extraordinariamente, Deus não está limitado a esses meios. Ele pode trazer salvação a qualquer idade. Entende? O seu Tedinho ia falar? Até a criança se dá a conhecer pelas suas obras. Provérbios diz. Sim, exatamente. Eu entendo quando quer dizer essa questão ligada à profissão de fé e a confessar publicamente. Mas espiritualmente falando, não há essa limitação. Mais alguém? Diga, Carlinhos. Sim. Não, duas coisas que nós precisamos. É só, para quem não ouviu, o Carlinhos citou aquele texto: ensina a criança no caminho que deve andar, quando for velho não se desviará dele. Nós temos que entender duas coisas sobre esse versículo. A primeira, ele é um princípio, ele não é uma promessa. O que eu quero dizer com isso? É que, para estabelecer a diferença, Deus prometeu que todo aquele que nele crê vai ser salvo. Isso é uma promessa. A promessa vai acontecer. Então, todo mundo que crer em Jesus vai ser salvo. Deus prometeu que Jesus vai voltar uma segunda vez e uma vez definitiva. Isso é uma promessa. Ele vai voltar. Isso vai acontecer. No entanto, esse texto de Provérbios, quando nós pegamos todo o seu contexto e o próprio gênero literário do livro de Provérbios, ele não se apresenta como uma promessa. Ele se apresenta como um princípio. Se você ensinar a criança o caminho, ela vai andar por aquele caminho. Essa é a primeira coisa a respeito do texto. A segunda coisa, e que no final das contas quase que faz esse texto virar uma promessa, é que esse caminho que está falando do versículo não é necessariamente o Evangelho. Por que às vezes a gente liga esse caminho ao Evangelho? Porque na nossa mentalidade cristã, no nosso arcabouço teológico, quando fala caminho, a gente já liga Evangelho. Naturalmente, é como se falar cruz, a gente já liga crucificação. Lembra quando Jesus fala assim, cada um tem que tomar a sua cruz? Aí o que a gente lembra? Crucificação. Mas os discípulos que ouviram isso não sabiam que Jesus seria crucificado. Então, não é bem exatamente isso. O caminho em Provérbios não significa necessariamente evangelho. O que o versículo está ensinando? Que o caminho, seja qual ele for, o caminho que você ensinar para a criança, ela vai aprender. Então, o texto não está falando assim, ensine o evangelho para a criança, que mesmo quando ele for velho, ele não vai desviar. Não é isso. O versículo está ensinando, aquele caminho de vida, aquele modo de vida que você ensinar para a criança, ela vai ter. Seja qual for. Então, se o pai ensina a criança a viver uma vida de devassidão, é aquele caminho que a criança vai trilhar. Se o pai ensinar a criança uma vida de trabalho duro, de ser uma pessoa trabalhadora, que ama o trabalho e tal, se ele ensinar, vai ser aquele o caminho. Se o pai ensinar para a criança uma vida preguiçosa, vai ser aquele o caminho. Então, o que Provérbios está ensinando é que o caminho que for ensinado, a criança vai ter para a sua vida. Por isso que o texto nos ensina, em contrapartida, a ensinar o caminho da piedade, ensinar o caminho do temor a Deus, para que a criança não desvie desse caminho. Entende? Agora, por que muitos se desviam? Por aquilo que nós temos falado aqui, que é a questão do pecado. Eu posso ensinar o meu filho o caminho, aquilo que é certo. O ensinar aqui, no caso, não é por palavras. O ensinar aqui é por exemplo, é trilhar esse caminho juntos. Se eu trilho determinado caminho com o meu filho, ele pode se desviar desse caminho. Um pai muito trabalhador pode ter um filho preguiçoso, ou o contrário. Mas isso, por isso que eu falo que Provérbios não está ensinando uma promessa. Ele está ensinando um princípio de vida. Eu vou viver assim para que o meu filho aprenda assim. Ele vai ter os desvios porque é responsabilidade pessoal dele, é a resposta pessoal dele, entende? Mas isso não significa que Deus está alheio
a isso. E que Deus vai usar essas coisas ou vai trabalhar para que o caminho correto seja tomado. Diga, Israel. Um jovem senhor. Fica. Isso. Mas o ensino fica. Isso. Isso. Irmãos, pode concluir. Peraí, rapidinho, pode concluir. Não, o Israel ele vai concluir. Sim. Sim, exatamente. Só antes de você falar, Carlinhos, você ia falar? Concluir ainda? Ah, tá. É o seguinte, irmãos, só para reforçar duas coisas aqui. Primeiro, que Deus, não é que Ele é sábio, Ele é a própria sabedoria. Então Deus deu aos pais, crianças, que tudo que ensinar fica. Tudo que ensinar fica. A mente das crianças é como uma esponja. Se a gente ensinar palavras e hábitos, principalmente hábitos, aquilo vai ficar. Não vou perguntar não, mas a Luciene já está aqui na igreja desde a infância, não é? Então, desde que nasceu. Não vou perguntar a idade não, mas desde que nasceu. Tenho certeza que você lembra algum versículo ou texto bíblico da infância, não lembra? Cadu também, certo? Quem mais aí cresceu aqui na igreja? Meire, certo? Vai a gente tentar decorar um salmo hoje. A gente não consegue, mas a gente lembra de salmos que nós decoramos na infância. Porque a mente da criança, ela não é preparada somente para receber, mas ela é preparada para receber e manter, e guardar. Então, primeira coisa, nós temos esse ser que Deus nos deu preparado para ensinar. Tem o pecado presente, que desvirtua muita coisa, mas está preparado para ensinar, inclusive e principalmente, hábitos. Por que eu estou focando aqui na questão dos hábitos e do ensino? Porque agora eu quero chamar a atenção de nós pais. Ensina a criança no caminho que deve andar. Ok. Primeira coisa, ensinar o caminho do evangelho não é trazer a igreja. Trazer a igreja faz parte de ensinar o evangelho. Mas pensa numa esponja, ela não vai ficar vazia esperando só o domingo para encher. Ensinar o caminho do evangelho não é só domingo. Segundo, ensinar o caminho do evangelho não é somente ler a Bíblia. A criança aprende mais pelo comportamento dos pais do que pelas palavras dos pais. Então, ensinar o evangelho, ensinar esse caminho, é o pai trilhar esse caminho
para que o filho veja. Então não é só o pai trazer a igreja, mas é o pai ter alegria em vir à igreja e transmitir isso para o filho. Não é só o pai ler a Bíblia para o filho, mas é o pai obedecer à Bíblia para o filho ver. Então, ensinar o caminho é caminhar por esse caminho para que o filho aprenda pelo exemplo. Isso é uma primeira coisa. Hã? Não, os pais. Os pais. Segunda coisa. Não são só os pais que ensinam. Não são só os pais que ensinam. Os pais têm que estar atentos ao que os filhos aprendem. Lembra que eu falei, a mente da criança é uma esponja. Aquilo que o menino absorver vai ficar gravado. Então, às vezes, pode ser que tem pai que traz o filho à igreja todo domingo, mas de segunda a sábado não sabe nem o que o filho está aprendendo. Mas esse é o caminho que o filho vai trilhar. Porque proporcionalmente foi o que ele mais aprendeu. Então os pais precisam saber o que o filho aprende na escola. Os pais precisam saber o que o filho aprende na televisão. O pai precisa saber o que o filho aprende dos amiguinhos. O pai precisa saber o que o filho aprende na internet. O pai precisa saber, sabe por quê? É esse caminho que está sendo colocado diante dos filhos. E se ele aprender, ele vai andar. Então, irmãos, conduzir os filhos no caminho do evangelho não é simplesmente trazer à igreja. É ter uma vida no evangelho para que o filho aprenda essa vida no evangelho e caminhe por esse caminho. Só para a gente entender bem o que é esse caminho. Diga, Carlinhos. Não, claro, não é válido não, é necessário. Sim. Isso. Então, eu concordo com essa segunda parte que você falou, que não existe vida boa sem Jesus. Isso não existe mesmo. Às vezes é só a aparência que é boa, mas o coração... Isso. Mas, essa questão de que se a pessoa na hora do aperto volta para Cristo, eu não sei se é bem assim. Sabe por quê? Senão essa igreja aqui estaria lotada. Porque todo mundo que sai do evangelho passa por aperto. É por isso que o pecado é algo tão maligno. Porque no aperto parece que as pessoas se distanciam ainda mais. Porque quantos que não poderiam estar aqui, vamos pensar na história da igreja aí de 40 anos para cá. Quantos que não poderiam estar aqui, mas se desviaram? Eles estão passando aperto. Os mais terríveis. E o aperto não está fazendo eles voltarem para o Senhor Jesus. Ao contrário, talvez faz ficar mais distante. Então, eu não sei se é bem assim que o aperto faz voltar para Jesus. Talvez o aperto endureça ainda mais. Não, a solução está correta, mas o problema é procurar a solução no lugar correto. Entende? Então, por isso, irmãos, que a gente tem que zelar tanto pela educação dos nossos filhos. Porque depois, para voltar, meus irmãos, não é brincadeira. Diga, Lelé. Sim. Sim. Isso. Sim.
Sim. Isso. Sim. 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 Esses dias eu estava conversando com alguém, Lelé, não me lembro com quem, fazendo justamente essa comparação. A criança, ela aprende, de maneira geral, na igreja, que domingo é dia de ir na igreja. Não sei todos os irmãos aqui, mas nós fomos criados geralmente assim. Domingo não é dia de ir no clube, domingo não é dia de ficar vendo Fórmula 1, domingo é dia de ir à igreja. A criança que cresce com esse hábito, quando lá pelos 18 anos ela entende o evangelho, ela já tem esse hábito. Ela vai compreender melhor a importância, mas o hábito ela já tem, porque ela aprendeu. Aprendeu desde sempre que tem que respeitar as autoridades. Ok, ela vai respeitar porque ela aprendeu, já tem esse hábito. Mas quando ela entende o evangelho, ela entende o sentido e o hábito já está criado. Agora, imagina, não foi o meu caso, foi o seu e de outros, mas imagina se eu tivesse sido criado de qualquer maneira, falando mentira, desobedecendo todo mundo, domingo é dia de jogar bola, ir para o clube e tal, aí eu converto, eu conheço o evangelho. A gente não pode achar que o evangelho tira os nossos maus hábitos da noite para o dia. Não é assim que acontece. Então eu vou ter agora uma luta para abandonar os maus hábitos. Eu vou ter uma luta para abandonar a mentira. Eu vou ter uma luta para abandonar o mau hábito no dia do Senhor. Eu vou ter uma luta para abandonar a vida imoral. Eu vou ter uma luta para... Quando a gente cria os filhos na moralidade cristã, eles já estão com meio caminho andado. A hora que o Espírito Santo abrir o entendimento, só vai preencher de significado, né? Então é de fato um privilégio, uma bênção. Diga, Elber. Ele era quem? Aham. É? Aí ele fez o papel de quem que ele foi livre. Aham. Sim. Sim. Isso. E abandonar hábitos é muito difícil. Claro que, graças a Deus, no processo de santificação, nós temos a ajuda e o auxílio do Espírito Santo. Irmãos, voltando aqui, que eu nem lembro por onde que nós passamos até chegar aqui. Não, hoje vai ser só Josué. Juiz vai dar só para ler o nome. Isso. Tá. Então, Josué nos aponta para aquilo que Cristo fez de maneira perfeita. Mas o livro de Josué também nos aponta para o povo de Israel e aquilo que nós somos. Então, quando o povo de Israel, no livro de Josué, foi fiel a Deus, obediente a Deus, desfrutaram de bênçãos. Aí eu acho que foi aqui o ponto que eu levantei, que eu falei de maldição hereditária. Aí, quando o povo desobedecia, experimentava as maldições da desobediência. Só que o livro de Josué não nos ensina que nós hoje, depois da vinda de Cristo, experimentamos bênção e maldição. Ou nós experimentamos bênção, ou experimentamos maldição. O que isso significa? Ou eu creio em Jesus e me uno a Ele pela fé e desfruto somente de bênçãos, ou eu estou longe de Cristo e desfruto apenas de maldição. Eu já citei aqui para os irmãos as palavras do Charles Spurgeon, pregador puritano de 2 séculos atrás. Ele dizia que a terra é o máximo de céu que o ímpio vai experimentar, vai desfrutar. Mas também é o máximo de inferno que o cristão vai desfrutar. Então, ou nós estamos em Cristo e tudo para nós é bênção, tudo, irmãos. Se nós estamos unidos a Jesus pela fé, tudo que acontece conosco é bênção. Porque mesmo as coisas ruins são Deus, é a maneira de Deus como Pai nos ensinar, nos instruir, nos repreender,
Então, tudo que nós experimentamos estando em Cristo é bênção. Ou, Romanos 8, 28, está falando mentira. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O texto está sendo verdadeiro. Se nós estamos fora de Cristo, aquele que não está unido a Jesus pela fé, tudo é maldição, até as coisas boas. Por quê? Porque as coisas boas são demonstrações da graça de Deus que é recusada. E no dia do juízo ela se transformará em maldição, por causa de não ser dada a devida glória a Deus. Então, Josué nos ensina isso, que diferente do povo de Israel, ou só temos bênção, ou só temos maldição. E quero crer que todos nós estejamos debaixo da bênção do Senhor, estando unidos a Jesus pela fé. A bênção não vem pela nossa obediência. A bênção vem pela obediência de Jesus, que obedeceu de maneira perfeita. Sim? Por quê? Eu não conheço muito a doutrina deles. Sim. Sim, completamente. A começar de falar que Jesus é irmão do diabo, né? Que eles têm essa doutrina. Irmãos, então nós passamos aqui, né, pelo Evangelho, e como nós lemos o livro de Josué de maneira evangélica. Por fim, como que nós lemos o livro de Josué de maneira evangélica? Nós lemos o livro de Josué aprendendo e tendo a nossa esperança escatológica. O que é escatológica? Escatologia é uma área da teologia que fala a respeito dos últimos dias. Mas eu já disse aqui para os irmãos em outra oportunidade que os últimos dias não significam lá os últimos, assim, aqueles bem próximos da volta de Jesus. Últimos dias são os dias que estão entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda. Esses são os últimos dias. Então nós estamos vivendo os últimos dias. Mas Paulo também viveu os últimos dias. Estevão viveu os últimos dias. Então, os últimos dias são quando Jesus veio, morreu e ressuscitou, iniciou-se os últimos dias. Tanto que ele mesmo disse isso. Esses são os últimos dias, até a segunda vinda de Jesus. Então a escatologia fala sobre esses últimos dias, sempre apontando para o final. A volta de Jesus, o dia do juízo, novo céu e nova terra. Então isso é o que nós chamamos de escatologia. E como que nós aprendemos escatologia a partir do livro de Josué? Porque a nós também está preparada e prometida uma nova terra. Aquilo que Israel experimentou de entrar na nova terra é a nossa expectativa. Nós estamos no deserto, vamos dizer assim, aguardando a gente passar para a terra prometida, aguardando a gente passar para a eternidade. Então, quando nós lemos o livro de Josué, devemos ter isso em mente, de que assim como o povo de Israel conquistou uma nova terra, por nós, ela já foi conquistada por Jesus, mas nós estamos aguardando o dia que nós entraremos para essa terra. Por isso que o livro de Josué é um livro que também nos aponta a esperança do novo céu e nova terra, da nova vida. Porque sendo guiados por Jesus, nós adentraremos nessa nova terra. Então, devemos ler o livro de Josué, olhando para Josué como aquilo que Jesus faria melhor, o povo de Israel como que nós experimentaríamos melhor, e a nova terra como aquilo que nós ainda experimentaremos por meio de Jesus. E nós podemos então, irmãos, retirar, são muitas, né, as aplicações, mas pelo menos 3 aplicações do livro de Josué. Primeira aplicação: Deus definitivamente cumpre as suas promessas. Qual é o problema disso? Que às vezes parece que não. Que a gente muitas vezes não sabe o que são as promessas de Deus. Aliás, essa afirmação de que Deus cumpre as suas promessas, ela é muito mal utilizada nos nossos dias. Porque a gente acha que tudo que a gente quer, Deus prometeu. Mas não é assim. Tem muita música por aí que fala de promessas, né? Que Deus cumpre aquilo que Ele prometeu, que Deus tal. Tá certo, mas o que Ele prometeu? Várias coisas. Por exemplo, Jesus prometeu que no mundo nós vamos ter muitas aflições. Sim. Então Ele prometeu aflição, não prometeu?
Quando as aflições acontecem, a gente não tem que desesperar, descabelar, achar que Deus abandonou. Não, é promessa. Ele está cumprindo a promessa. Quando Deus prometeu que o mundo nos odiaria, a promessa dele vai ser cumprida. O mundo não é amigo da igreja. O mundo odeia a igreja. O mundo odeia o cristão no sentido daquilo que ele representa, que é a imagem de Cristo. O mundo odeia. Então, se o mundo está amando demais a igreja, está alguma coisa errada. Mas a promessa tem que se cumprir. O mundo tem que odiar a igreja. Essa promessa vai cumprir. Agora, existem várias outras promessas. Como eu já citei aqui, Deus prometeu que aquele que vier a Ele, Ele jamais lançará fora. Isso é uma promessa e que Deus cumpre. Aquele que vem a Ele em fé, independente de quem seja, de como esteja a vida, Ele aceita. Ele não lança fora. Isso é uma promessa dele. Jesus prometeu que quando Ele subisse aos céus, Ele não nos deixaria órfãos, mas Ele enviaria a cada um dos que lhe pertencem o seu Espírito Santo. E Ele faz isso. E Ele cumpre a sua promessa. Então, a questão que às vezes parece que Deus não cumpre a promessa é porque a gente coloca na boca de Deus promessa que Ele não fez. Ele nunca prometeu para a gente uma vida sem problema. Ele nunca prometeu para a gente que todo mundo que a gente quer vai ser salvo. Ele nunca prometeu para a gente uma série de coisas que a gente gostaria. Mas, meus irmãos, aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. E sabe como que isso nos dá muita esperança? Porque Ele prometeu que a nossa salvação não é pelo nosso mérito, mas é pelo mérito de Cristo. Então, aquela velha pergunta que sempre se levanta, então quer dizer que se eu pecar não sei o que, eu vou ser salvo? Se eu estiver unido a Cristo, sim, eu vou ser salvo, apesar dos meus pecados, porque Ele prometeu que a salvação não é pelas minhas obras, mas pelas obras de Cristo, e Ele cumpre a promessa. Sim, entendo o que a senhora está querendo dizer. A senhora está querendo dizer que o pecado não pode ser algo habitual na vida do crente. Sim. Isso. Está falando de tudo que Ele conquistou na cruz. O que Ele conquistou na cruz? Várias coisas. É claro que a gente chama tudo isso de salvação. Mas essa salvação, ela é muito ampla. Por exemplo, Jesus conquistou na cruz o perdão dos nossos pecados. Então, nós não somos mais devedores a Deus. Não, Paulo vai dizer isso em Colossenses, que Jesus pegou a boleta que a gente tinha, a promissória dos pecados, cravou na cruz. Está pago. Então, o nosso pecado foi perdoado. Jesus conquistou isso na cruz. Então, é direito nosso. Como é que eu posso dizer isso? Se eu arrepender dos meus pecados, é direito meu o perdão. Não por minha culpa, não por meu mérito, mas por mérito de Cristo. Outra coisa que Cristo conquistou na cruz, o fato de nós sermos adotados como filhos de Deus. É direito nosso sermos filhos de Deus por causa de Cristo. Então, olha só. Eu já até... Destruiu as obras destruiu as obras do maligno. A gente pensa assim, que todo mundo é filho de Deus, né? Não é. Não é. Entendamos isso. Filho de Deus é quem está unido a Deus por meio de Cristo e recebeu o seu Espírito Santo. Tanto Romanos quanto Gálatas falam que quem pode chamar Deus de Abba, Pai, é aquele que recebeu o seu Espírito. Então, Cristo conquistou por nós na cruz o direito de sermos feitos filhos de Deus. Isso é direito nosso. Cristo conquistou na cruz a comunhão com Deus que nós havíamos perdido. Cristo conquistou na cruz a promessa da vida eterna. Cristo conquistou na cruz por nós a garantia da ressurreição, que nós vamos passar pela morte física, mas vamos ressuscitar. Então, o que Cristo conquistou na cruz foram muitas coisas. E é tudo direito e herança daqueles que nele creem. E é promessa de Deus e vai se cumprir. Entende? Não, isso aí Deus não conquistou, não. Jesus não conquistou isso, não.
Isso aí é quase uma conquista própria, né? Se eu trabalhar, eu vou conquistar. Agora, a salvação não adianta eu trabalhar que eu não vou conseguir. Mas Jesus trabalhou por nós, né? Para conseguir. Então, irmãos, promessa de Deus é promessa de Deus. Mas todas elas se colocam sobre Cristo. É por isso que a Bíblia diz que Cristo é o amém de todas as promessas. Ou seja, tudo que Deus prometeu passa por Cristo e de Cristo passa por todos aqueles que são o seu corpo. Em segundo lugar, nós devemos, meus irmãos, nos enxergar, assim como Israel estava, nós devemos nos enxergar no deserto. A gente não deve entender que a gente já está na terra prometida. O que eu quero dizer com isso? Israel, quando estava no deserto, eles não olhavam para aquela... Eu não sei como é que era o deserto na época, né? Assim, se é igual hoje, mas ele não olhava para aquele areião todo e falava assim, ô lugar bom, hein? Se eu passar a vida inteira aqui está ótimo. Não, eles sabiam que eles estavam de passagem. Eles sabiam que eles estavam no lugar ruim. O que isso ensina a gente? Que às vezes a gente olha para esse mundo aqui, a gente fala assim, tá ótimo esse mundo, ô lugar maravilhoso, e a gente se apega a esse mundo, a gente cria raiz nesse mundo, como se isso aqui fosse a terra prometida, mas não é, irmãos, nós estamos aqui de passagem, a terra prometida é outra, ela ainda vai chegar, e se nós entendemos isso, isso vai se aplicar na nossa vida, de que nós vamos deixar de ser materialistas, nós vamos deixar de ser hedonistas, nós vamos deixar de ser mundanos, nós vamos nos desprendendo desse mundo aqui e vamos sempre olhando para aquilo que virá. E isso nos tornará mais parecidos com Jesus. É por isso que Jesus fala assim, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus não estava se fazendo de coitado. Ah, coitadinho de mim, eu sou pobre. Não, Jesus estava ensinando a todo momento que ele não tinha raiz nesse mundo aqui. Que o que importava para ele era o reino de Deus. Ele não criava expectativa sobre essa vida aqui, mas sobre o reino de Deus. Então, precisamos aprender isso, que nós não podemos criar raiz nesse mundo. Nós estamos aqui de passagem. E em terceiro lugar, nós precisamos manter-nos firmes na obediência a Deus. Veja bem, a nossa obediência não é para conquistar a salvação, mas a nossa obediência é uma resposta grata à salvação que nós alcançamos em Cristo. Então, não é que se nós deixarmos de obedecer, nós vamos perder a salvação, jamais. Mas precisamos obedecer por gratidão a Deus. Se Ele nos libertou da morte, se Ele nos libertou da escravidão do pecado, uma resposta grata que nós damos a Deus é justamente vivermos em obediência, vivermos de acordo com a vontade de Deus, para nos tornarmos mais parecidos com o Senhor Jesus em todas as coisas.